ouvintes. Então nós vamos conversar sobre a reforma antitrabalhista. A gente tem feito já algumas discussões, então provavelmente alguns de vocês vai ver coisa repetida. E no finalzinho da exposição eu tentei avançar em algumas questões que já estão surgindo, né? E aí, muito brevemente, para fazer uma contextualização, em que pé que entra a reforma antitrabalhista, a gente tem que lembrar um pouquinho essas grandes reformas que foram feitas por esse governo, né? Você vai ter feito grandes e pequenas reformas, né? Um conjunto muito grande de mudança, tentando alterar estruturalmente o país para o futuro, ou seja, tentando implementar reformas estruturais para o futuro do país. Mas dentro desse conjunto grande de mudanças que ele tem promovido, ele já conseguiu aprovar duas grandes reformas e uma terceira ainda está em tramitação. Então teve a PEC da morte, o PEC do teto dos gastos, que na verdade significa uma mudança do perfil do Estado, quer dizer, um desmonte do Estado garantidor de direitos. Depois teve a reforma antitrabalhista, que aí a aprovação da lei da terceirização do trabalho temporário, enfim, faz parte um pouco desse desmonte dos direitos trabalhistas. E tem a reforma da Previdência, que significa, na verdade, o desmonte da Previdência Pública, que é algo que ainda está em tramitação. Mas, na verdade, esse conjunto grande de reformas e outras mudanças que não estão aqui, desde questões mais, não sei nem se eu posso dizer específicas, mas, enfim, a privatização da Eletrobras, privatização pela margem da Petrobras, reforma do ensino médio, revisão de reservas naturais, reserva de indígenas, reserva de quilombolas, enfim, encaminhamento da privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, enfim, tudo isso está dentro desse contexto de grandes mudanças que têm sido promovidas. Bom, se a gente fosse sintetizar a reforma antitrabalhista de maneira muito objetiva e muito direta, a gente pode entender a reforma antitrabalhista como um mecanismo que eles implementaram de reduzir os direitos da classe trabalhadora e elevar os direitos dos empregadores e do capital. Então, reduz o direito da classe trabalhadora e eleva as garantias das empresas, aumentando a sua flexibilidade e favorecendo o rebaixamento do custo do trabalho. Então, isso é a essência da reforma antitrabalhista, né? E eles reduzem as garantias da classe trabalhadora brasileira não só através de uma redução do papel do Estado nessa garantia de direitos, mas também quanto ao papel das entidades sindicais na garantia dos direitos, né? E o Estado entendido aí como a lei, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, enfim, eles tentam diminuir todas essas vias de garantias dos direitos trabalhistas. A lei foi aprovada com esse número, Lei 13.467, ela mexe muito na CLT, né? Altera mais de 100 artigos da CLT, mas na verdade por trás dessa mudança tem uma mudança de concepção que orientou toda a construção do direito do trabalho no Brasil, né? Não é exatamente algo que estivesse escrito na lei, mas que na verdade sustentou a criação e a evolução do direito do trabalho no Brasil, que era a percepção de que a pessoa trabalhadora era a parte mais fraca da relação de trabalho e que, portanto, a pessoa trabalhadora devia ser protegida, né? Esse princípio ele sustentou a criação e todo o desenvolvimento do direito do trabalho no Brasil, e agora eles estão meio que revogando na prática, por meio dessas mudanças, esse princípio, né? E aí não sei se vocês viram, mas muitas vezes na imprensa isso aparecia como discurso de que
o Estado e a Justiça tinham que parar de ver o trabalhador ou a trabalhadora como um coitadinho, que o trabalhador ou a trabalhadora ela podia se defender sem a interveniência do Estado ou do sindicato, né? Isso, por exemplo, vai dar origem a toda a proposição de questões que a pessoa individualmente pode negociar em sua entidade empregadora. Por exemplo, a questão da jornada 12/36. Pela lei que foi aprovada, isso vai passar a ser uma questão negociada individualmente. Ou seja, o patrão pode chegar, né, Joãozinho, né, para o Carlos Magno, olha, eu quero negociar com você e agora, a partir de agora, eu quero que você faça a jornada de 12/36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Essa e outras questões passaram a ser, então, objeto de negociações individuais. Mas não é só isso, mas isso, nesse exemplo fica mais claro como é que eles estão, na verdade, revogando esse princípio que considerava que a pessoa trabalhadora era a parte mais frágil da relação de trabalho e que, portanto, deveria ser protegida. Bom, ao alterar mais de 100 artigos da CLT, a lei mexe em muitos aspectos. A gente, obviamente, não vai ter tempo de passar em cada uma dessas coisas, e aqui, na verdade, tem uma certa classificação das mudanças que são empreendidas pela reforma trabalhista, mas, enfim, passa por alterar formas de contratação e demissão, instituindo formas mais precárias, tanto de demissão quanto de contratação. Como eu já exemplifiquei para vocês, uma série de direitos poderão ser negociados individualmente. A jornada de trabalho é muito flexibilizada por meio de mais de um mecanismo. O próprio exemplo de 12/36 significa um mecanismo de flexibilização da jornada de trabalho. A remuneração, a parte variável da remuneração, tanto a título de PLR quanto de prêmios, pode aumentar o seu peso, né, na remuneração, e, portanto, a remuneração ela fica flexibilizada, né? Cada mês pode ganhar um determinado volume, dependendo se tem PLR ou não, se tem prêmio ou não. Tem mecanismos de desproteção das condições de trabalho, fragiliza a ação sindical e fragiliza a organização sindical, né? Não só por meio do enfraquecimento do financiamento sindical, mas também por outras vias. E, por fim, limita o papel da Justiça do Trabalho, seja do ponto de vista de dificultar o acesso, elevar o custo e o risco para as pessoas individualmente que recorrem à Justiça do Trabalho, seja no sentido de diminuir o que a Justiça do Trabalho pode fazer em relação de construção de enunciados, de decisões mais orientadoras do direito do trabalho, né? Só para fazer uma breve menção, foi nesse aspecto aqui que recentemente o Procurador-Geral da República entrou com um questionamento de inconstitucionalidade da lei no que diz respeito à restrição às pessoas individualmente de procurarem a Justiça do Trabalho. Então, o Janot entrou com um pedido de inconstitucionalidade exatamente nesse ponto aqui. Bom, além de revogar na prática o princípio da hipossuficiência da pessoa trabalhadora, ou seja, que a pessoa trabalhadora é a parte mais fraca da relação de trabalho, eles também alteram a hierarquia que a gente tinha até agora sobre o direito do trabalho no Brasil, né? Até o presente, até a aprovação da lei, a Constituição garantia o patamar mínimo de direitos, depois as leis, depois a convenção coletiva, depois o acordo coletivo e, por último, o acordo individual. Só uma notícia para quem não está muito
enfronhado nesse assunto. Convenção coletiva é quando a negociação coletiva é entre um sindicato de trabalhadores ou uma entidade sindical de trabalhadores. A convenção é quando é entidade sindical de trabalhadores e uma entidade sindical patronal, né? E o acordo coletivo é quando o sindicato faz um acordo com uma empresa especificamente, ou com mais de uma empresa especificamente, mas só vale para aquelas empresas que assinam o acordo, né? Então essa que é a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. Mas enfim, esse então era a estrutura dos direitos. A Constituição, direitos mínimos, acordos e convenções internacionais que são praticamente equiparados à Constituição, depois as leis, depois as convenções coletivas, depois os acordos individuais, né? Bom, para algumas questões, o que se negocia no nível da negociação individual vale mais do que tudo que está aqui antes, depois da aprovação da lei, né? Uma outra mudança que eles fizeram é que os acordos coletivos eles passam a preponderar em relação às convenções coletivas. Então, já pensando nos possíveis impactos para a negociação coletiva, pode ser que aconteça, por exemplo, dos metalúrgicos negociarem a convenção coletiva com a FIENG e logo em seguida empresas individualmente, Usiminas, Bel, Arcelor, enfim, empresas individualmente tentarem forçar uma negociação específica. E aí o que for negociado no âmbito dessa empresa vai preponderar sobre a convenção coletiva que os metalúrgicos terão negociado com a FIENG, né? E não é uma questão menor. Eu já participei de um debate em que a pessoa falava, bom, mas se o sindicato não quiser negociar, não vai ter negociação. Não é bem assim, porque a empresa tem mecanismos para forçar uma negociação, né? E aí tem o famoso que uma série de itens, o que for negociado vai passar a prevalecer sobre a legislação. Então, o resultado da negociação, seja no âmbito da convenção ou do acordo, vai preponderar sobre a lei numa série de itens especificados. Bom, mas aí tem gente aqui do serviço público, e aí talvez não aqui, mas em outras audiências, a gente tem que explicar um pouco por que é importante a gente discutir sobre isso mesmo com os servidores e servidoras do setor público, né? Porque, na verdade, o setor público já tem setores que são privatizados, né? Por meio da terceirização, de PPPs, contratação de ONGs, fundações, enfim. Tem uma série, contratação de professor, designação, enfim, tem uma série de setores do serviço público que já são privatizados e que, portanto, os trabalhadores e as trabalhadoras vinculados a esses setores sofrerão diretamente os impactos dessa reforma antitrabalhista, né? O segundo motivo é que muitas vezes a CLT e a legislação do trabalho da iniciativa privada serve de referência para os direitos dos servidores e das servidoras públicas. E por último, é meio impensável para a gente que uma mudança de tal envergadura vai ficar restrito à iniciativa privada e o setor público vai ficar imune a essa grande mudança que aconteceu no âmbito da revisão do direito do trabalho no Brasil. Na verdade, é de se imaginar que, enfim, essas mudanças, de uma forma ou de outra, vão contaminar também os trabalhadores e as trabalhadoras estatutários, né? Ou seja, o servidor público, a servidora pública que fizeram o concurso. E já antecipando para vocês, eu não sei se tem projeto de lei, provavelmente existe algum projeto de lei nesse sentido, mas já começaram a falar que tem que rever a lei da estabilidade no setor público. Exato. Né? Nós fazíamos. Bom, quais são os eixos da reforma trabalhista? O que a reforma antitrabalhista altera? Ela altera o conjunto, todos os aspectos
do sistema de relações de trabalho. Então, mexe no processo das negociações coletivas, mexe no papel da justiça do trabalho, mexe na organização sindical e altera as condições e o contrato de trabalho. Aqui é uma síntese talvez das principais mudanças, ainda que seja muito difícil a gente lendo a lei, né, tentando identificar quais são as principais mudanças, dado a amplitude das mudanças e dado a gente não saber ainda com muita certeza como que isso vai ser praticado, a gente não consegue identificar mais precisamente quais são os pontos principais, mas sem dúvida nenhuma que está um resumo, nem tão resumido assim, mas um resumo da quantidade de direitos que foram alterados com essa reforma trabalhista. Então, eu falei para vocês que a jornada do trabalho ela é muito flexibilizada. Eles instituem que as horas in itinere não serão mais remuneradas, né? Na mineração isso é importante, no trabalho agrícola isso é importante, em alguns outros setores isso é importante. Então as horas in itinere saem da jornada de trabalho e não são mais remuneradas. Existem alguns outros itens que hoje eram considerados parte da jornada de trabalho que não são mais, por exemplo, troca de uniforme, banho, né? Então isso também não é mais considerado jornada de trabalho. Eles criam o banco de horas individual, né, que eu acho que talvez seja uma das coisas que vai mais afetar os trabalhadores, porque muitas vezes os trabalhadores e as trabalhadoras fazem hora extra na esperança de melhorar o salário e agora a empresa pode exigir dele que ele compense as horas extras, e então ele vai fazer hora extra e não vai aumentar o salário, e isso é fruto de uma negociação individual, e se a compensação for no próprio mês de execução das horas extras, não precisa nem ter acordo escrito, ou seja, tudo de boca, né? O patrão ou o encarregado, o chefe da pessoa fala, olha, eu quero que você faça a hora extra hoje. Aí, na próxima semana fala, olha, aquelas horas extras que você fez na semana passada, você vai compensar essa semana. A gente não sabe nem como é que vai ser essa compensação. De repente pode ser 2 horas extras com a redução de 1 hora extra, de 1 hora de efetivo trabalho. Mas enfim, vai ter algum esquema de compensação, e isso pode ficar só no que eles chamam de acordo tácito, né? O que é o acordo tácito? É quando não tem um acordo escrito, e se a pessoa não reclamou, se o trabalhador ou a trabalhadora não reclamou, significa que ele aceitou aquele acordo, né? Então isso vai para negociação individual, banco de horas individual. Se for no prazo de 6 meses, aí sim tem que ser escrito, mas continua sendo individual, e só em prazos de compensação superiores a 6 meses é que precisa de acordo com o sindicato. Os intervalos intra-jornada, né, 1 hora dentro da jornada para descanso e alimentação, pode ser reduzido em até 30 minutos. A jornada 12 por 36 pode ser também instituída, inclusive por acordo individual, de uma redação tão mal feita que aparentemente a jornada 12 por 36 pode até não ter um intervalo intra-jornada, pelo que está escrito lá. Eu não sei nem se isso vai valer, mas pelo que está escrito, é uma redação tão mal feita que parece que a pessoa vai ter que trabalhar 12 horas em sequência. E a jornada 12 por 36 pode ser feita inclusive para áreas insalubres. Bom, facilita a demissão. Não precisa mais fazer homologação das decisões de trabalho com mais de um ano de contrato de trabalho no sindicato. Isso é importante não só para garantia dos direitos dos trabalhadores, mas também para aproximar a base da entidade sindical. Então não precisa mais fazer homologação do sindicato. Pode ter um recibo de quitação anual de direitos, né? Isso precisa ser feito no sindicato, mas imagina, vai a trabalhadora e seu chefe, ou o trabalhador e a sua chefa, ao sindicato
E aí o chefe ou a chefa fala, olha, ele quer dar um recibo para mim, para a empresa, de que a empresa cumpriu todos os direitos dele durante o ano, né? Então esse é o termo de quitação anual. Existe um mecanismo de demissão em comum acordo, né? É uma forma nova de demissão. Uma demissão legal. E aí você sabe qual é a negociação, né? A negociação aí é o seguinte, olha, se você aceitar a demissão de comum acordo, eu pago as suas verbas rescisórias agora. Se você não quiser aceitar, você busca na justiça suas verbas rescisórias. Bom, e nessa demissão de comum acordo, aí tem a redução da multa do FGTS e a pessoa trabalhadora não pode recorrer ao seguro-desemprego, né? Porque 20% do seguro-desemprego. Hein? 20%. Eles consideram que o FGTS vai cobrir o seguro-desemprego. A lei descaracteriza demissões em massa como demissões coletivas, e nesse sentido, então, as demissões coletivas não precisam mais ser negociadas com o sindicato. A empresa pode demitir sem qualquer tipo de negociação. E ao fazer um PDV ou PDI, um plano de demissão, um programa de demissão voluntária, um programa de demissão incentivada, se considera que todos os direitos foram pactuados. Então, que se uma demissão for fruto de um PDV ou um PDI, não tem nada para se recorrer à justiça, porque todos os direitos foram quitados ali naquela negociação do PDV ou do PDI. Bom, altera as condições de trabalho. As férias podem ser parceladas em 3 vezes, que também é uma forma de flexibilização da jornada anual de trabalho, né? Pode ter férias picadas em até 3 vezes no ano, inclusive para pessoas de 50 anos ou mais, que antes a CLT proibia. Reduz a isonomia salarial, aquele princípio de salário igual para função igual, dificulta isso. Permite o trabalho da gestante ou da lactante em área insalubre de grau, de primeiro grau e de segundo grau. E a insalubridade, ela pode ser objeto de acordo coletivo. Então, olha como é que as coisas estão amarradas. A definição se uma área é insalubre ou não vai ser dado por acordo coletivo. E, ao mesmo tempo, a lactante e a gestante podem trabalhar em áreas insalubres. Então, vocês imaginam num hospital, por exemplo, né? O patrão vai forçar uma negociação para considerar que as áreas não sejam insalubres e no máximo insalubre de grau mínimo, e depois fazer com que as mulheres trabalhem nesses lugares. As pausas de amamentação para lactante também podem ser negociadas individualmente. Reduz as incorporações de gratificação, elas vão continuar como gratificações não incorporadas aos salários, e reduz o conceito do salário. Na verdade, eles, assim, raciocinando por extremo, é como se a lei ela permitisse que a classe trabalhadora brasileira, né, no limite, né, eu estou exagerando o raciocínio, a classe trabalhadora brasileira pudesse todo mundo ganhar um salário mínimo, e as diferenças salariais vão ser prêmios, gratificações que não se incorporam ao salário e não se incorporam lá na aposentadoria, e não são itens para fazer, para calcular contribuição para a Previdência e, consequentemente, fragilizam a Previdência. Eles criam um cardápio de contratos precários, né? O Procurador-Geral do Trabalho, para alguns desses contratos, chamou de institucionalização da fraude, né? Que é o trabalho intermitente que é criado. Todo mundo sabe o que é o trabalho intermitente? Contrato por horas. É o contrato por horas. Eu chamo de legalização do bico, né? A empresa faz um contrato com a pessoa, e fala, quando eu precisar do seu trabalho, eu te chamo e eu vou te pagar exclusivamente pelas horas trabalhadas, né? Então esse é o trabalho intermitente. E aí pode ser 1 hora numa semana, passar 15 dias sem
sem ter nenhum convite para o trabalho, depois na outra semana trabalha 8 horas todos os dias da semana, enfim. O trabalhador ou a trabalhadora fica totalmente à mercê do chamamento da empresa e só ganha pelas horas efetivamente trabalhadas. DSE, que é a folga, ações de folga. Tudo. Cria o teletrabalho, isso para algumas funções isso vai acontecer com muita intensidade. A lei anterior ampliou o trabalho temporário, essa lei agora ampliou a jornada parcial, que pode ser até 32 horas semanais, incluindo as horas extras. Liberou de maneira irrestrita a terceirização e, na minha visão, estimulou a contratação como trabalhador autônomo. E essas duas coisas, a combinação da terceirização com o trabalho autônomo, aponta para a pejotização dos trabalhadores. Os trabalhadores passarem a ser contratados como uma pessoa jurídica. Então vai falar, Leôncio, olha, eu quero que você abra uma empresa, né, e eu vou contratar não o Leôncio, mas eu vou contratar a empresa do Leôncio. Né? Então, quando eles falavam que a reforma trabalhista não mexia nos direitos constitucionais, é balela. Por que é balela? Trabalhador autônomo não tem férias, não tem hora extra, né? Isso tudo está lá na Constituição, né? Não tem jornada de 8 horas em princípio, você contrata o trabalho, né? A pessoa vai realizar o trabalho no tempo que for necessário. Então, com essa criação, institucionalização e incentivo aos contratos precários, na verdade, eles revogam até mesmo direitos previstos na Constituição. Agora, o que é importante, do meu ponto de vista, isso aqui é uma das coisas mais sérias da reforma antitrabalhista, porque isso aqui vai criar uma heterogeneidade, uma diferenciação dentro da classe trabalhadora absurda, que vai ter trabalhadores e trabalhadoras sujeitas às mais diversas formas de contratação, aos mais diversos tipos de contrato e de direitos. Né? Dentro da mesma empresa. Né? Dentro da mesma empresa, inclusive. Mas a empresa pode contratar a força de trabalho da melhor forma que atenda aos seus interesses. Né? Bom, a terceirização foi liberada de maneira irrestrita, mudando até um ponto que tinha ficado meio ambíguo na lei recentemente aprovada, e agora eles de fato liberam totalmente a terceirização. E até, eu sempre gosto de chamar atenção para isso, porque não só na reforma antitrabalhista, mas também nesse conjunto de mudanças que eles estão fazendo, é importante a gente ter em mente que eles precisam não, né? Eles têm o interesse em fazer duas coisas ao mesmo tempo: reduzir os direitos e enfraquecer a capacidade de reação da classe trabalhadora. E aí a terceirização é um mecanismo que eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com a terceirização, eles conseguem reduzir os direitos de quem passa a ser contratado por meio da terceirização e, ao mesmo tempo, reduzem a capacidade de reação da classe trabalhadora organizada, porque fragmenta a classe trabalhadora, porque os direitos são diferentes, porque são representados por entidades sindicais diferentes, assim por diante. Né? Bom, no setor público, além de baratear e desorganizar a força de trabalho, a terceirização também significa burlar uma série de regulações específicas do setor público, né, e de controle, inclusive, sobre a aplicação dos recursos públicos. E aí, nas discussões que eu tenho tido com entidades sindicais, né, trabalhadores e trabalhadoras de entidades sindicais vinculadas ao setor público, de fato, a terceirização é algo que, enfim, está nesse momento ameaçando muito a organização sindical e os direitos dos servidores. Bom,
Do ponto de vista da negociação coletiva, ele promove a negociação individual por uma série de itens. Eu não vou repetir para vocês, mas enfim, a demissão em comum acordo, pausa para alimentação, a compensação da jornada, o banco de horas individual, e os trabalhadores ou trabalhadoras que ganham mais do que 11 mil reais hoje e têm nível superior, eles podem negociar individualmente todos os seus direitos com a empresa. Altera a hierarquia, né? Inclusive com a preponderância dos acordos coletivos sobre as convenções coletivas, faz a prevalência do negociado sobre o legislado. O discurso para aprovação do negociado, da prevalência do negociado sobre o legislado era: nós queremos dar força à negociação, ao resultado da ação sindical, né? Então esse era o nível do discurso, mas na prática, ao mesmo tempo que eles estabelecem a prevalência do negociado sobre o legislado, eles fragilizam a organização sindical. Então, consequentemente, dá força para o resultado da ação de um ator que está sendo enfraquecido. Obviamente que o interesse deles é rebaixar os direitos trabalhistas abaixo do que a lei garante por meio da negociação com atores enfraquecidos. Bom, e aqui embaixo, não é um detalhe, isso aqui é um outro ponto que coloca uma corda no pescoço da entidade sindical, que é o fim da ultratividade. Eu vou explicar porque talvez as pessoas do setor público não saibam direito o que é isso. No setor privado, né, os trabalhadores do setor privado, os acordos coletivos valem ou por um ano ou em algumas cláusulas para 2 anos, mas a maioria dos acordos ou convenções valem por um ano só, né? Em toda a database ele tem que ser renegociado. Então vamos pegar um exemplo, uma categoria com database em 1º de outubro. Então o acordo de 1º de outubro do ano passado vai valer até 30 de setembro deste ano. Bom, se chegou em 30 de setembro deste ano, não tem um novo acordo assinado, o acordo de 1º de outubro do ano passado, com o fim da ultratividade, ele perde validade, ele zerou. Não tem mais acordo coletivo em vigência. Então aquelas cláusulas de garantias de emprego, cláusulas que, enfim, previam uma série de direitos, tudo aquilo fica não previsto, né? E a entidade sindical, os seus trabalhadores, então ficam sem a cobertura, sem a garantia de qualquer acordo, né? Então isso é que é o fim da ultratividade. A ultratividade, ela falava exatamente o contrário. Se não tiver um acordo negociado até a véspera da data base, o acordo anterior tem a sua validade estendida até que novo acordo seja firmado. Isso é que era a ultratividade, e agora então eles declaram que não vai poder ter, que não tem a ultratividade mais, ou seja, não tem essa extensão da validade do acordo. E aí isso força a que as entidades sindicais representativas de trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, elas corram para tentar fazer um acordo sob risco de perder todo o seu acordo. Na questão do financiamento sindical, eles passaram a colocar uma exigência de que qualquer taxa, qualquer cobrança sobre os trabalhadores e as trabalhadoras dependem de anuência prévia e individual. Isso vale tanto para o chamado imposto sindical, que na verdade é extinto, quanto para qualquer outra contribuição, né? Taxa negocial, contribuição assistencial, seja qual taxa for, vai depender de uma anuência prévia individual. E ao mesmo tempo, eles criam uma comissão de representação no local de trabalho, que é escalonado por tamanho não é nem de empresa, mas de estabelecimento, né? Que, enfim, a gente não sabe direito como vai funcionar, mas eu vou voltar nesse ponto aí. Bom, eu vou pular essa transparência, mas eles criam, enfim, uma série de restrições
de acesso à justiça do trabalho, né? Essa parte é uma parte mais dos nossos colegas advogados, né? Mas eles, enfim, eles têm chamado a atenção que não só ficou mais caro recorrer à justiça do trabalho, como ficou mais arriscado. Porque, vamos dizer que um trabalhador ou uma trabalhadora entre na justiça do trabalho reivindicando uma série de direitos, por exemplo, hora extra, férias, descanso semanal remunerado, e aí ganha uma parte da ação. Bom, hoje em dia, isso não tem problema, ela só ganha uma parte da reclamação que ela fez. Mas com a mudança agora, ela vai ter que pagar honorários sobre o que ela perdeu da reclamação trabalhista. Então, vamos dizer que o juiz deu que ela não tinha direito a horas extras, mas tinha direito a férias e descanso semanal remunerado. Então, ela ganhou parcialmente a causa, né? Para a parte que ela perdeu, ela fica obrigada a pagar o honorário advocatício para a contraparte, né? Então, isso aumenta o risco da pessoa entrar na justiça. Diminui a possibilidade do acesso gratuito à justiça do trabalho, impõe multa para o chamado litigante de má-fé. Litigante de má-fé, quem entrou na justiça sabendo que não tinha direito, mas mesmo assim entrou, né? Então, cria uma multa para esse tipo de situação. Então, na verdade, reduz e dificulta o acesso à justiça do trabalho. Bom, o que vai acontecer? Eu vou resumir um pouco isso aqui. Qual é a tendência de acontecer no mercado de trabalho? Na verdade, do meu ponto de vista, ao lado desse aumento da diversidade no interior da classe trabalhadora, dependendo do tipo de contrato de trabalho que tem, né, vai acontecer uma polarização, né? Aqueles setores que são, vamos dizer assim, mais estratégicos para a empresa, né? Esses setores eles tenderão a ser relativamente protegidos e o grosso das atividades vai ser precarizado. Então, em princípio, é isso que tenderia a acontecer no mercado de trabalho, com uma certa polarização mesmo no interior da classe trabalhadora brasileira, com um pequeno segmento relativamente protegido, com direitos, com remuneração melhor, com contratos de trabalho mais estáveis, e uma vasta parcela vivendo com esses contratos precários, baixa remuneração, muita rotatividade, etc. Bom, e além disso, a reforma ela também fragiliza o financiamento da Previdência. Bom, na organização sindical, eu tenho até uma outra transparência aqui para frente, mas eu já vou antecipar. Na verdade, existem duas tendências meio contraditórias, né? A questão do financiamento sindical, né? A restrição, a dificuldade do financiamento sindical poderia ser uma força para tentar induzir uma certa reaglutinação do movimento sindical, né? Ou seja, reduzir o número de sindicatos e haver uma fusão entre entidades sindicais. Mas, por outro lado, também tem uma tendência de uma maior fragmentação sindical. A própria comissão de representantes que eles estão criando, isso alguns identificam aí um embrião quase de um sindicato por empresa. Então, a legislação ela traz essas duas forças que caminham em sentido meio oposto, né? Uma certa tendência de promover uma reaglutinação do movimento sindical diante das restrições de financiamento, etc., mas ao mesmo tempo também tem um embrião do sindicato por empresa que poderia se traduzir então numa maior fragmentação sindical. Bom, e eles mexeram no financiamento das entidades sindicais, de trabalhadores e trabalhadoras, e mantiveram o financiamento das entidades patronais por meio dos recursos do Sistema S.
Vou passar rapidamente com a apresentação dos resultados das negociações coletivas. E aí, diferente, na última vez que a gente esteve aqui na plenária, eu falei isso, talvez não tenha ficado muito claro. Nesse momento está tendo, ao que tudo indica, uma certa diferença entre as negociações propriamente salariais, de reajustes salariais e aumentos, entre servidores e servidoras do setor público e trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada. Por quê? Porque no setor privado, zerar as perdas nesse momento aparentemente não é a grande dificuldade, porque a inflação está muito baixa, né? Se a gente pegar a inflação de 12 meses, está aí na casa dos 3%, 2,5%, então isso não é a grande dificuldade nesse momento, né? Ou seja, para a empresa negar um reajuste de 2,5%, enfim, vai criar um conflito desnecessário. E aí os dados das negociações no setor privado mostram que, de fato, em 2017, a parte verde, que se refere às categorias que tiveram aumento real, e a parte amarela, que se refere às categorias que zeraram as perdas, aumentaram, essas duas partes aumentaram em relação ao período de 2016, né? Ao ano de 2016 aqui no caso. 2017 é só o primeiro semestre, mas 2016 é a representação do ano inteiro. Em 2016, muitas entidades não conseguiram nem mesmo zerar as perdas, né? Isso reduziu agora no primeiro semestre. E vocês vão ver que, se a gente for pegar por database, aqui está por mês, se a gente pegar desde o início do ano, ó, a partezinha vermelha foi diminuindo gradativamente. Ou seja, à medida que o ano foi avançando, cada vez mais categorias conseguiram pelo menos zerar as perdas e aqui no mês de julho, por exemplo, nenhuma categoria da base de dados do DIEESE teve reajuste que ficou abaixo da inflação. Então, num contexto de inflação baixa, zerar as perdas no setor privado não é, ao que os dados indicam, não está sendo a grande dificuldade, né? É diferente um pouco do setor público, por exemplo, o setor público federal está correndo o risco de reajustes já negociados serem adiados, suspensos, né? Sindibel está com uma mobilização, enfim, aí a negociação está mais dura. Outros indicadores do grau de dificuldade da negociação também abrandaram no primeiro semestre. Por exemplo, até 2016 aumentou a quantidade de negociações que estavam prevendo reajustes parcelados em mais de uma vez, em mais de um mês, né? Chegou a praticamente 30% ano passado. Agora, no primeiro semestre, está em 3%. Então, as categorias estão conseguindo o reajuste integral pela inflação num mês só, a maioria delas, né? A mesma coisa para bônus salarial, que diminuiu muito. Reajuste escalonado não. Reajuste escalonado ainda mantém uma tendência de ter uma certa frequência. Reajuste escalonado é por faixa de salário, né? Salários até tanto tem inflação, acima de tanto tem menos, um pouco tem inflação e assim por diante. Falar rapidamente das greves. Bom, esse aqui são gráficos de número de greves até 2013, que é o último ano que está ali no gráfico, né? E aí a gente vai ver que 2013 é o ano que mais aconteceram greves desde 1984, comparando com o período aí em torno de 1990, né? Bom, aí o DIEESE não conseguiu fazer a tabulação dos dados de 2014 e 2015, mas soltou recentemente os dados de 2016, e os dados de 2016 apontam praticamente 2.100 greves com essa distribuição aqui, né, que é um pouquinho maior do que a de 2013. 2013, se não me engano, é 2050. 2050. Então, em 2016, ocorreram mais greves do que em 2013, que é o maior número de greves. Houve um aumento um aumento relativo
do peso de greves de funcionalismo em detrimento das greves do setor privado. Mas a gente pode dizer que é mais ou menos isso, 47% aqui, 47% aqui, 5% aqui. Bom, aí partindo para as conclusões da reforma trabalhista, antitrabalhista e pensando um pouco nos impactos para as negociações coletivas. Só uma observação, na verdade, a gente está vivendo um momento de um grande desconhecimento. A gente não sabe como que as empresas vão se comportar nesse novo cenário, né? E eventualmente uma empresa, um setor, uma entidade patronal pode ter um comportamento completamente diferente de uma outra entidade patronal, de uma outra empresa, né? Então tem uma grande incógnita do que vai acontecer. Mas vamos tentar puxar alguns pontos que podem aparecer e influenciar as negociações coletivas. Bom, essa reforma antitrabalhista concede uma grande flexibilidade para as empresas. As empresas ampliam as possibilidades de suas formas de contratação, de suas formas de demissão, das formas de remuneração com aumento do prêmios e da PLR, da flexibilização da jornada com uma série de mecanismos e das próprias leis e dos próprios direitos por meio da negociação. Então as empresas ganham uma flexibilidade muito grande do ponto de vista da determinação dos direitos. O que pode ser negociado pela via individual? A duração do trabalho por meio de banco de horas individual, né? A jornada 12/36, as férias em três períodos. As formas de contratação, muitas delas são negociadas individualmente com a pessoa, que é o trabalho intermitente, o teletrabalho, a contratação de autônomos. E o próprio trabalho intermitente também é uma forma de flexibilização da jornada, né? As empresas, naquela situação em que elas estão com maior demanda de trabalhadores, elas podem contratar trabalhadores intermitentes. Pensem, por exemplo, no comércio no final do ano, o comércio no sábado de dia de pagamento, enfim. O trabalho intermitente também é uma forma de flexibilização da jornada de trabalho. A forma de demissão também ela pode ser negociada individualmente por meio da demissão como um acordo, e a própria efetivação de direitos por meio da quitação anual também é negociada individualmente e flexibilizada, né? Além disso, a remuneração também pode ser flexibilizada individualmente por meio do pagamento de prêmios. E aí eu tentei procurar ver o que as entidades patronais estão vendo de vantagem na reforma trabalhista. E aí eu consegui, quer dizer, eu não, né? O pessoal dos bancários da subseção à rede bancária do DIES conseguiu um texto do Itaú, que foi objeto de uma notícia no Valor Econômico, e o trabalho em si ele é meio fraco, mas ele lista quais são, do ponto de vista do Itaú, as grandes vantagens da reforma antitrabalhista. E o primeiro ponto foi exatamente, o primeiro e segundo ponto dizem respeito à flexibilização da contratação, trabalho intermitente, a terceirização. Depois, eles veem como uma grande vantagem a redução, que eles chamam, né, de redução dos custos trabalhistas. Eles estão prevendo que as pessoas vão recorrer menos à justiça do trabalho, porque ficou mais caro, ficou mais arriscado, tem a multa, né? Então, veem isso como uma grande vantagem. A possibilidade de um acordo coletivo prevalecer sobre a lei, a possibilidade de acordos individuais em alguns temas, a remuneração de produtividade, né? Prêmios, PLR, o fato de a contribuição sindical depender agora da anuência prévia individual das pessoas, ou seja, não ser obrigatória, a demissão por acordo, demissão em comum acordo, o fato de a demissão coletiva ter sido descaracterizada como coletiva e, portanto, não precisar passar mais por negociação com o sindicato,
No caso dos bancos, o teletrabalho, jornada por tempo parcial, e aí tem a jornada de 30 horas, né, que é uma conquista, se não me engano, da década de 30 dos bancários, né? E agora com a jornada por tempo parcial podendo ser de 32 horas, então a jornada de 30 horas conquistada pelos bancários, enfim, ela é engolida pela jornada por tempo parcial, banco de horas individual e atividades fora da jornada de trabalho, né? Eles falaram, se a pessoa rezar, isso não vai ser considerado jornada de trabalho, se a pessoa conversar, isso não vai ser considerado jornada de trabalho, além de troca de uniforme, banho, etc. Bom, e o que vai acontecer e como que vai ser posta em prática? E aí a Bia chama atenção e eu também chamo atenção, na verdade a reforma já começou. Em princípio ela vai entrar em validade lá em meados de novembro, né, porque tem um prazo de 120 dias para ela entrar em vigor integralmente, mas as empresas já estão se adaptando. Eu vou citar alguns casos aqui, depois tem um caso da Petrobras também. Mas enfim, muitas empresas estão demitindo na perspectiva de lá, a partir de novembro, contratar com base em novas bases, né? E a Petrobras fez uma outra coisa, mas que daqui a pouco a gente vai falar. Bom, e tem alguns campos em disputa que vão ser campos de luta, né? Tem o campo jurídico, né? Que obviamente eu não acredito que a gente deva centrar todos os esforços na discussão jurídica, né? Ainda que tenha possibilidade de, enfim, de discutir, de ganhar alguma coisa no âmbito do debate jurídico, né? Tem uma questão sobre como que a lei vai ser interpretada em alguns pontos, né? Isso não está dado, né? Isso vai ser um objeto de disputa. Tem uma questão que é sobre inconstitucionalidades prevista, inclusive o Janot já entrou com um pedido de inconstitucionalidade sobre alguns pontos da Lei 13.437. Alguns advogados estão chamando a atenção que alguns pontos da lei eles entram em contradição com a CLT que ficou, ou seja, a lei mudou a CLT, mas manteve alguns outros aspectos, e isso entra, alguns outros dispositivos, isso entra numa contradição, e também tem alguma contradição de algumas outras leis em relação a essas mudanças introduzidas, enfim, tem todo um campo de disputa, de interpretação aqui no debate jurídico, né? Bom, vai ter resistência no campo sindical, tanto no campo da categoria específica, quanto no campo da organização intersindical, da central sindical, né? E tem a disputa no campo macropolítico, no campo, não, evidentemente não para agora, mas para os próximos períodos. E as experiências recentes, né? No caso da Petrobras, a Petrobras adiou a database para novembro de 2017, pelo menos pelo que eu li no jornal, esperando a entrada em vigor da reforma trabalhista. Eles ainda falam que é em respeito às entidades sindicais. Bom, eu estive em Montes Claros no sábado e uma professora vinculada a uma instituição de ensino superior relatou que uma escola de nível superior está demitindo os trabalhadores agora com a convenção coletiva, o acordo coletivo em vigência, e recontratando essas pessoas como autônomos, já meio que se antecipando aos efeitos da lei, né? E essa própria discussão do fim da estabilidade dos servidores e das servidoras também é um pouco já reflexo dessa mudança do direito do trabalho no Brasil. É isso. Temos então uma coisa que talvez não tenha eu não falei. Acho que é importante a gente chamar a atenção para o subtítulo aqui da apresentação, né? Eu não vou dourar a pílula, na verdade essa reforma antitrabalhista ela é uma paulada no movimento sindical, né?
uma paulada na classe trabalhadora, tanto do ponto de vista do direito individual, quanto do direito coletivo, quanto da organização dos trabalhadores, né? E aí, na verdade, eu acredito que estaremos todos no esforço de alterar essa realidade e para conseguirmos nos avançar e recuperar a organização e os direitos da classe trabalhadora que estão, de fato, ameaçados com essa reforma trabalhista. Obrigada, Fred. A gente vai bater palmas para o Fred.